Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Campo, o trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD. Olha quem tá passando, olha quem tá passando. A tropa do DVD, a tropa do DVD. Olha... Salve, salve, um casaca no coração de cada um de vocês, uma ótima tarde, tamo junto, né meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, já de antemão, um abraço para todos vocês, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal. Já peço para vocês se inscreverem, é só apertar o botãozinho escrito inscrever-se, pronto, já ajuda muito o crescimento do nosso canal. Já peço para vocês ficarem até o final, que tem muita coisa importante que a gente vai falar do nosso Vasco. Dito isso, sem muita delonga, direto ao que nos interessa, o nosso Vasco entra em campo daqui a pouco aí hoje, né, logo mais 8 horas da noite na Colina Histórica em São Januário, casa cheia, ingressos esgotados para a partida entre Vasco da Gama e Água Santa, partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, que terá transmissão através do Sport TV e do Premier Futebol Clube. O quadro de arbitragem escalado para essa partida são os seguintes árbitros. O Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, é o árbitro principal, árbitro de campo. O Jorge Eduardo Bernardes, também do Rio Grande do Sul, é o assistente número 1. O assistente número 2 é o Thiago Augusto Kepes Diel, também do Rio Grande do Sul. E o quarto árbitro é o Rafael Martins de Sá, do Rio de Janeiro. As prováveis possíveis escalações de ambas as equipes, como segue a arte na tela, você já pode acompanhar. Vamos estar falando para vocês aqui tanto a escalação de Água Santa quanto a escalação do nosso gigantesco Vasco da Gama, começando pelo Água Santa, né, galera? É o seguinte, no gol, Igor Vinhas, na lateral direita, Gabriel Inocêncio, dupla de zaga, Roger Carvalho e Igor Henrique, lateral esquerdo, Arthur, Cristiano e Walter no meio campo, Lucas Dias ali fazendo a jogada de armação, e no ataque Bruno Xavier, Neilton, ele mesmo, gente, Neilton, ex-Santos, ex-Vitória da Bahia, né? E centroavante ali no ataque, Júnior Todinho, essa equipe do treinador Bruno Pivetti, tá, gente? Lá da equipe do Água Santa, que vive um momento muito conturbado no Campeonato Paulista, tá numa chave bem difícil, onde tem Corinthians, tem também ali o Guarani, né, e a Ponte Preta. Então muito difícil a classificação do Água Santa, é a primeira vez do Água Santa na Copa do Brasil. Vamos torcer para que isso se mantenha, que o nosso Vasco passe hoje aí dessa equipe jogando em casa, né? O nosso gigante da colina deve vir a campo com Léo Jardim, com Paulo Henrique, trio de zaga formado por João Vitor, Medel e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel e Galdames fazendo o meio campo, Adson e Dimitri Payet fazendo ali a parte de meia atacante barra atacantes, e centralizado lá na frente, Pablo Verrete, essa equipe treinada pelo nosso treinador Ramon Dias, né? Ou conhecido carinhosamente por nós torcedores, Dom Ramon, né, galera? Então, tudo pronto, tudo preparado para essa partida. O nosso elenco treinou, no caso, finalizou os preparativos para essa partida ainda ontem, né? Tá concentradíssimo para essa partida de logo mais aqui no Rio de Janeiro, entre Vasco da Gama e Água Santa, pela segunda fase da Copa do Brasil. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, né? Antes da gente mudar de assunto, é o seguinte, estão vendo aqui na tela, isso mesmo, Estrela Bet. Nosso canal é fechado com a Estrela Bet. Você vai entrar nesse link aí embaixo, tem 3 pontinhos escrito mais, de preto. Você clica, vai abrir aí o link da Estrela Bet.
faz o seu cadastro e no seu primeiro depósito, você colocando de R$50 para cima, a Estrela Bet vai dobrar o seu depósito, seu primeiro depósito até R$500 com bônus. Então, entre lá, faça o seu cadastro e já comece a ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Galera, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar um pouco do zagueiro Maicon, né? É o seguinte, o zagueiro Maicon, muito ventilado na equipe do Vitória, ele foi relacionado para a partida de hoje, diante a equipe do Água Santa. A equipe do Vitória não desistiu da contratação do nosso God of Zaga, e o zagueiro Maicon, né, até o momento, ele também teria aceitado, ele tem vontade de jogar com a camisa do Vitória da Bahia, porém, todavia, entretanto, o nosso Vasco não quis liberar. O Vasco entende que não é o momento de liberar o Maicon, ele ainda tem contrato com o clube, então nesse primeiro momento o Vasco permanece com o Maicon no elenco. Agora vamos aguardar, porque a partir do dia 1º de abril, o mercado interno aqui somente para o futebol brasileiro, a janela vai se reabrir. Com isso, né, o Vitória deve buscar novamente aí a contratação do Maicon, né? Vamos aguardar. Fato é que, na minha opinião, o Maicon vai fazer uma grande besteira se deixar o Vasco para ir jogar no Vitória. Agora falando de outro atleta, esse que está chegando, né? O atacante Cleiton Silva, centroavante, que estava jogando lá no futebol português com a camisa do Casa Pia. Ele chegou ontem à noite, desembarcou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, e já deu suas primeiras palavras. Então acompanhe o vídeo com o nosso atacante, novo atacante Cleiton Silva, falando lá no aeroporto, né? Com as imagens aí, com a fonte das imagens do canal BTB Esportes, e a gente já volta. Para ajudar quando possível, poder estar dentro de campo e dar alegria para a torcida. Cleiton, seja bem-vindo ao Cruz Maltino, ao Gigante da Colina. Fala um pouco, na última janela do ano passado, o Vasco contratou o Verratti no último dia da janela e ele já chegou fazendo gol. Você tem expectativa de chegar também no último dia e já ir para a semifinal do Carioca também fazer gol? Com certeza, né? A gente vai poder do Ramon, se Deus quiser a gente já pode ajudar fazendo gol. É o que mais importa e a gente chega para fazer isso também. E aí, galera, um recado para a torcida, que não te conhece tão, com suas características de jogo e também como você pode ajudar o Vasco. Pode contar com muita raça, muito gana e pode ter certeza que com gols para ajudar o Vasco a ser campeão e conquistar mais pontos possíveis no Brasil. Cleiton, você estava em atividade lá em Portugal, queria que você falasse, né, das suas, como é que está a sua capacidade física para poder jogar no domingo. Sabe que teve um voo longo, né, de Portugal para cá, mas e aí, domingão, Vasco Nova Iguaçu no Maracanã? Sim, com certeza, né, e a gente, dependendo do professor, tô bem, tava jogando, então dependendo do professor aí, se ele quiser contar comigo, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu, Cleiton. Cleiton Silva, novo reforço do Vasco da Gama. Cleiton Silva, novo reforço do Vasco da Gama. Bom, é isso aí, né, galera? E uma outra notícia saiu hoje, né, que o atacante Cleiton já está no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Como a FERJ prorrogou aí a data limite para as equipes inscreverem jogadores, né, o Vasco, Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense poderão inscrever mais atletas até as semifinais do Carioca. Com isso, o Vasco já pode aí inscrever, né? No caso, já está inscrito, já está no BID, né? O Cleiton Silva, com isso, ele já fica à disposição do nosso treinador para a partida de domingo pelas semifinais do Carioca, diante a equipe do Nova Iguaçu. No primeiro momento, o Cleiton Silva, por uma questão aí de agilidade nos trâmites legais, para poder sacramentar essa negociação, a janela se encerra nas próximas horas, ainda hoje, no dia 7 de março. O Vasco, então, nesse primeiro momento, vai fazer um contrato de empréstimo com o atacante Cleiton, tá, gente? Quando ele bater a meta de 5 jogos com a camisa do Vasco, o Vasco então terá a obrigação de contratá-lo em definitivo. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo, mais 2 milhões de euros pelo contrato definitivo, total de 3 milhões, algo em torno de 16 milhões de reais. E o contrato de Cleiton Silva com o Vasco deve ser até o ano de 2028. Galera, agora é o seguinte, né? Vamos aqui mudar de assunto. Vamos falar então da partida, né, do Campeonato Carioca, da semifinal, do primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu. Será no próximo domingo, 6h30 da tarde, no Maracanã, né? Carga máxima de ingressos destinada para esse jogo são de 70 mil ingressos. Até o momento que Álvaro Silva está gravando aqui, quase 55 mil ingressos já foram vendidos, tá, gente? O árbitro para essa partida já foi definido, será o Alex Stefano, tá? A FERJ divulgou agora há pouco, no início da tarde. E como eu já mencionei para vocês, o novo reforço centroavante Cleiton Silva já estará à disposição do treinador Ramon Dias para entrar em campo. Ele que vinha jogando normalmente lá em Portugal, então
tá em altíssimo nível, tá em forma, né? Só vai depender mesmo do nosso treinador, se ele já faz a sua estreia diante do Nova Iguaçu ou não. Galera, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar da nova novela, né? A novela Marlon Freitas, né? Ontem surgiu a informação de que o Vasco estaria negociando, muita informação desencontrada, né? Uns falam que sim, outros falam que não. Enfim, vocês estão vendo a foto desse senhor na tela? É ele mesmo, o John Textor, né? Ele é o dono da SAF do Botafogo, então vamos abrir aspas para John Textor em relação ao meio-campista Marlon Freitas poder pintar no Vasco ou não. Então, bora lá. Abre aspas para John Textor. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que ele fique aqui. Ele está em um bom momento e crescendo. Vamos armar nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum. Então, o que vocês estão fazendo, né? Então essa foi a pergunta, ou seja, aonde vocês estão querendo chegar com essa situação? Isso aí foi o que o John Textor, né, afirmou ali em entrevista, né? Então ele disse, né, que o Marlon Freitas deve ficar, recebeu propostas aí de fora do país, né? Ele quer reforçar o time e quer manter o atleta no elenco. Ainda perguntou pro jornalista, né? O que vocês estão fazendo, falando que ele vai sair, né? Enfim, por outro lado, para não ficar só por aí, eu gosto de mostrar os dois lados da moeda. Eu vou colocar para vocês um vídeo de hoje do Lucas Pedrosa falando sobre essa situação que ainda, segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco está sim negociando pelo meio-campista do Botafogo. Então acompanhe e a gente já volta. A gente tem que começar falando aqui em relação ao Marlon, que essa possibilidade existia, tá? Dele não ir para o jogo, mas não aconteceu. Até o próprio André Mazzucco, não tem problema nenhum de falar aqui, entrou em contato comigo e disse que ele iria para o jogo. Mas tudo que a gente falou anteriormente é verdade, tá? A proposta aconteceu, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo Marlon Freitas. Nesse primeiro momento, tinha até a intenção de fazer uma compensação financeira por esse empréstimo até o final do ano, mas o Botafogo não se interessou por essa proposta. Qual é a situação agora? O Vasco, ele age na paciência, Fernanda, porque o Marlon Freitas não vai poder jogar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Então, a janela doméstica para transferências aqui dentro do Brasil, ela abre no dia 1º de abril. O Vasco vai adotar paciência, porque vai ter do dia 1º até o dia 19 de abril para entender essa situação. A gente sabe que, por mais que o Marlon Freitas esteja fazendo boas partidas desde o jogo contra o Fluminense, há uma rusga ali da torcida do Botafogo ainda, então o Vasco vai adotar paciência. Para conseguir o Marlon Freitas, o Vasco teria que fazer uma proposta de compra ou um empréstimo com obrigação de compra, que no caso seria essa compensação financeira para o Botafogo. Então essa situação está com o Lúcio Barbosa da 777, foi a 777 inclusive que entrou em contato com o Botafogo em relação ao Marlon Freitas, e é um pedido da comissão técnica. Emiliano Dias e Ramon Dias gostam muito do Marlon Freitas, mas o Botafogo, até pela entrevista do John Textor ontem, não quer liberar o Marlon Freitas, quer que o jogador continue. Pedrosa. Então o Vasco, repito, a proposta existe, e quem fala que não existe, desculpa, é antiético demais fazer isso. E outra coisa que a gente tem que deixar muito claro isso aqui: quando a gente traz notícia, Fernanda, a gente não tá pensando se vai ter jogo do Botafogo hoje, se vai ter jogo do Vasco, se vai ter jogo do Flamengo. A gente traz notícia no momento que a gente tem a confirmação das notícias. Inclusive, eu acho que, só para complementar o que ele falou, o nosso comprometimento e o nosso, digamos assim, dever é com o SBT. Perfeito. A gente não tem o dever com o Botafogo, com o Marlon Freitas, com os empresários do jogador. Não, nosso dever é com o SBT. A gente está aqui para trazer informação apurada e muito bem apurada. E, repito o que eu falei ontem, eventualmente a gente pode errar? Óbvio que a gente pode errar. Nós somos seres humanos também. Mas isso aqui foi muito bem apurado. Então, um torcedor que critica a gente por a gente noticiar algo horas antes de uma partida, cara, acontece, não tem jeito. O nosso dever aqui é com o SBT. Bom, é isso aí, né? Agora teremos que aguardar o desfecho dessa situação. Fato é que se ele provavelmente não chega hoje, não chegará hoje. Se isso acontecer, será, como eu já mencionei, na janela de abril. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, virando aí a chavinha, vamos falar um pouquinho da novela, da situação envolvendo o Maracanã. Isso mesmo, né, gente? Vamos falar um pouco do Maracanã. É o seguinte, agora temos aí mais clubes, no caso, dispostos a abraçar a causa junto com o Vasco, tá? Santos, Brusque e o São Paulo, né? Vocês estão acompanhando essa arte na tela. Essas três equipes têm interesse, sim, em mandar partidas no Maracanã, utilizando o Maracanã, né? O Brusque tem esse interesse, o Santos tem esse interesse porque vai passar por obras na Vila Belmiro. O Santos já tem até um contrato com a W Torre, a mesma empresa a qual
está participando da concessão junto com o Vasco pelo pleito do Maracanã, então facilita tudo. E o São Paulo, uma situação parecida, que o São Paulo fechou agora com a marca Bis de chocolate da Lacta, né? Se chama agora o Morumbis, o Nemer Whites. Com isso, o Morumbis vai passar também por reformas. Com isso, vai ficar um tempo sem jogar lá a equipe do Tricolor Paulista. Então o São Paulo está também disposto a jogar no Maracanã. Vocês estão acompanhando essa foto aí, bem sugestiva, né? Bem aí, bem interessante, bem sugestivo com esse momento ao qual a gente vivencia. Galera, agora é o seguinte, vamos virar a chavinha, vamos falar de um assunto assim, mais alegre, né? Eu quero desejar meus parabéns aqui para Tove. Que é Tove, Álvaro Silva? Tove, galera, é uma torcida organizada do Vasco, tá? É o seguinte, é a mais antiga torcida organizada em atividade no Brasil. Tá completando no dia de hoje 80 anos. Então, meus parabéns à nossa torcida organizada do Vasco, a Tove, completando 80 anos no dia de hoje. Meus amigos e minhas amigas, agora é o seguinte, hein? Deixa eu ver aqui se eu estou falando para vocês tudo que tem que falar, é isso mesmo. Olha só, se tratando agora da janela de transferências, né? Até o atual momento, o mercado da bola aqui no Brasil, nessa janela de transferências, já movimentou mais de R$1 bilhão. Isso mesmo, gente. Vocês acompanham esse gráfico na tela. Segundo esse gráfico, o clube que mais movimentou, que mais gastou nessa janela de transferências foi o Flamengo, investindo R$158 milhões. Na segunda colocação, o Botafogo com R$131 milhões. O Corinthians vem em terceiro com R$130 milhões investidos. E o nosso Vasco da Gama, top 4 ali, com R$120 milhões investidos na pasta de futebol. Essa é a maior janela de transferências de toda a história do futebol brasileiro, tá, gente? Então, muito bacana a gente ver que aos poucos o nosso futebol vem crescendo, o Campeonato Brasileiro vem crescendo e as equipes também se reforçando pesado, né, para a próxima temporada, né, para essa temporada no caso, né, do Campeonato Brasileiro. Vocês estão acompanhando essa arte na tela aí, né? Então aí fica o registro, diga-se de passagem, a janela se fecha no dia de hoje, a gente já vai falar um pouquinho disso. Agora mudando de assunto, antes da gente continuar falando da janela, eu quero dar meus parabéns para o aniversariante do dia. Isso mesmo, vocês estão vendo esse camarada na tela? É o nosso querido Hernani, né? Foi meia atacante do nosso Vasco da Gama, muito habilidoso, muito talentoso, jogou no Vasco, fez a sua base aqui no Vasco da Gama. Se profissionalizou em 1982, aonde jogou no nosso Vasco em 82 e 83. Depois voltou ao Vasco em 1988, jogando até 1989. Se sagrou campeão carioca de 82 e entrou em campo 138 jogos com a camisa do nosso Vasco, marcando 17 gols. Então, meus parabéns ao nosso ex-atacante Hernani, né? Querido ex-atacante Hernani, que está completando aí no dia de hoje, aniversário aí. Então, tudo de bom ao nosso querido Hernani, né? Fazendo aí seu aniversário no dia de hoje. Galera, agora é o seguinte, agora voltando ao assunto do mercado da bola, né? A janela se fecha hoje, né? Porém, todavia, entretanto, no dia 1º de abril, vamos ter a janela se reabrindo novamente para o mercado interno. Como assim, Álvaro Silva? Gente, no dia 1º de abril vai abrir a janela só para os clubes aqui do Brasil fazerem transações entre si, tá, gente? Então, só a janela doméstica, né, que a gente fala, uma janela doméstica. Com essa situação, o Vasco ainda vai buscar no mercado um meia atacante e mais um atacante aí de lado de campo, né? Alguns nomes que estão nessa pauta, nessa situação da próxima janela de transferências aqui do nosso país, seriam entre eles Breno Lopes, o meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas, deixa eu ver aqui, o atacante Davidson, né, que tem seu vínculo acabando com o Cuiabá, se eu não me engano, acho que agora no meio do ano, o Alexis Sanches, chileno, que tem contrato também acabando com a Inter de Milão, o atacante Luciano do São Paulo, que agora chegou o André Silva lá, parece que ele não está muito contente, que ele quer ter mais rotatividade. Temos também o meia atacante TT, que está jogando lá no Galatasaray. Enfim, vamos aguardar. Fato é que o Vasco segue no mercado, né? A gente tinha sim a expectativa do Vasco trazer um atacante de lado de campo ainda nessa primeira janela, mas pelo que a gente está percebendo aí, até se encerrar o dia, não deve sair mais nenhuma novidade, nenhuma atualização. Se sair, né, ainda nesse vídeo ainda eu dou um jeito de anexar lá no final a notícia, né, dessa suposta novidade, mas até o momento aí a última contratação dessa primeira janela foi a chegada do centroavante, do atacante Cleiton Silva, que chegou do Casa Pia de Portugal, já está no Brasil, já está registrado.
já está até mesmo no bid, já pode entrar em campo no próximo domingo, mas além disso, né, não temos mais nenhum negócio sendo fechado nesse momento. Temos, sim, como eu já mencionei, algumas negociações em curso, alguns nomes na mesa, da 777, do Alexandre Matos, Ramon Dias, que vem indicando vários jogadores, inclusive o próprio André Silva, quem indicou foi a comissão do Vasco, né? O próprio Cleiton Silva também, quem indicou foi a comissão técnica do Vasco, ali o Emiliano Dias, Ramon Dias. Então vamos aguardar para ver quais serão os nomes, né, que serão colocados à mesa para essa próxima janela do dia 1º de abril, para o Vasco aproveitar, uma janela interna, né? Uma janela de dentro do nosso futebol. E nessa janela pode ser que cheguem aí meia atacante, atacantes de lado de campo, e pode ser também que o nosso zagueiro Maicon venha a deixar o Vasco para vestir a camisa do Vitória, que na minha opinião, o Maicon vai fazer uma baita besteira se deixar o nosso Vasco. Essa é a minha opinião, né, gente? Sinceramente, até porque daqui a pouco hoje tem Copa do Brasil, ele não deve ser titular, mas vai que acontece alguma coisa, ele entra hoje. Já pensou, o Maicon entra hoje e mete um gol, galera? Ou já pensaram, o Maicon joga no domingo contra o Nova Iguaçu e mete um gol? Ou de repente a gente chega nas finais do Carioca, ele joga pra caramba na zaga, então tudo isso pode mudar a mentalidade do jogador. Então vamos aguardar pra gente ver o desfecho dessa situação. Nesse primeiro momento eu fico por aqui, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês de informação, de notícias do nosso Vascão. Olho, né? Tamo de olho em tudo aí e pra cima deles hoje, meu palpite é 3-0 Vascão dentro de São Januário, sem muitos sustos diante da equipe do Água Santa pela Copa do Brasil. Valeu, família, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!